Olá, pessoal, nós estamos mais uma terça na live do ITJ, hoje recepcionando um convidado que mora dentro do meu coração, num assunto extremamente interessante, importante de a gente estar tratando. Nosso convidado, ele é vice-presidente da UAB de Osasco, advogado, criminalista, e eu sempre falo que das características pessoais dos nossos convidados. E quando a gente fala da característica desta pessoa, acredito que ele é uma pessoa amada. Por quê? Porque não tem nenhuma pessoa que eu conheço, e olha que nesse nosso meio, nessa área jurídica, em especial em São Paulo, parece que nosso mundo jurídico é bem pequeno, né? Apesar de sermos muitos advogados, mas todas as pessoas que nós conhecemos, que temos amizade em comum, não tem uma pessoa que eu já ouvi dizer que não gosta desta pessoinha que é o nosso convidado hoje. Então, ele é uma pessoa querida, é uma pessoa amada, uma pessoa simpática. Diga-se de passagem, antes da pandemia, eu estive no aniversário dele, tinha até que tomar cuidado para não esbarrar nas pessoas, porque era tanta gente, né? Isso é prova que realmente o doutor Alexandre Volpiani Carmelós é uma pessoa queridíssima. E eu acho que nenhuma outra pessoa poderia tratar de um assunto tão sério, tão grave e com consequências na sociedade tão grandes, senão o nosso convidado desse nosso final de tarde. Ale, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tata. Você é tudo que você disse de mim em dobro, com certeza. E assim, não agradamos o mundo, mas eu com certeza luto para viver em paz com todo mundo, brigo pelos meus. Com certeza tem gente que não gosta de mim, até porque eu sou das prerrogativas, mas então, colegas, amigos, né, eu tenho muitos, a maioria amigos, mas eu tenho também um trabalho de prerrogativas, onde eu também não faço inimigos, eu não sou de guardar rancor, eu gosto. Eu acho que a vida é muito curta para a gente odiar ou ter rancor, né? Isso não leva a gente a nada. Então, eu gosto de levar minha vida em paz, minha vida leve. É isso que eu gosto de passar para as pessoas. Não sou perfeito, muito longe de ser, mas se alguém tem algum problema comigo, eu busco resolver. Eu busco conversar. E na maioria das vezes, até nas prerrogativas, acabo amigo das pessoas com quais eu tive que resolver problemas em nome da nossa profissão, do nosso exercício profissional, que é o nosso sacerdócio, meu ganha-pão e o seu, e o de 1.300.000 no nosso país. E nessa luta que a gente tem, obviamente que a gente primeiro tenta a diplomacia, normalmente ela dá certo, e normalmente nos tornamos amigos sim, depois de delegados, juízes, promotores, e convivemos bem dessa forma, e isso reflete bem para os nossos, os quais a gente representa. Você também é uma representante de classe, minha conselheira seccional, você sabe que o nosso relacionamento reflete os que a gente representa, né? E a gente consegue viver leve em paz nessa vida tão difícil que a gente tem. E ainda mais na minha área, da qual você já foi um dia, lá no começo, e você sabe muito bem que na maioria das vezes a gente está contra o mundo, contra o Estado, contra a mídia, contra Deus às vezes, e nós temos que desempenhar o papel de defender direitos, não criminosos ou crimes, mas direitos das pessoas, porque todo e qualquer ser humano tem direitos e tem que ter um advogado para lutar por eles às vezes, né? Também pela melhor aplicação do direito ao caso concreto. E é isso, meu anjo. Até falando a respeito disso, né? Então, duas pequenas colocações. Eu sempre falo que a pessoa,
acho que os melhores advogados do mundo são aqueles advogados que se dedicam a prerrogativas, porque realmente é um trabalho infindável e de uma disposição para a classe muito, muito importante. Eu recentemente fiz uma live com o Leandro Sarcedo, que é Meu o, chefinho. o presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB São Paulo, e falei a respeito disso, porque realmente você precisa de uma dedicação para o outro muito grande. E falando a respeito dessa questão da defesa de direitos, até dissolvendo, muitas das vezes, aquilo que a sociedade enxerga nos advogados criminalistas, e em especial quando nós estamos falando de crimes sexuais, enfim, né, que são crimes que causam realmente uma sensibilidade à população, o advogado, em todos os casos, na verdade, na área criminal, por exemplo, ele não só trabalha advogando para o réu, ele pode também trabalhar advogando para a vítima, não é isso? Sim, pode. Eu já. Sinceramente, eu nunca fui um assistente de acusação, tá? Eu sempre fui um advogado de defesa. Ainda não tive oportunidade, exceto em acompanhamento de investigações, de assistir a acusação ou a vítima de alguma forma. Tem colegas que fazem isso. O Mário Badures é um grande exemplo, que tem mais de 80 assistências de acusação na carreira. O vice-presidente de São Vicente faz a trincheira com a gente, você já participou. Então, nós temos casos. O crime sexual em si, ele é, por si só, repugnante, até para a defesa. Quando nós vemos a situação, a acusação, normalmente o que vem no papel, até nós falamos, meu Deus, o que eu faço? Aí você começa na página 1 e vai na página 2, 3, 4 e segue, né? Mas ele por si só é um crime para a sociedade extremamente repugnante e causa, na maioria das pessoas, um nojo, que a gente fala, né? Tendo em vista a natureza dele, porque tem a ver com a liberdade sexual. E a violabilidade de um corpo para qualquer ser humano, exceto para quem tem esse tipo de problema, de cometer esses crimes, ela é extremamente sagrada, né? Então causa uma comoção social, só que existem casos e casos. Eu, na minha carreira, faço muitas defesas em crimes sexuais. Existem várias nuances, várias situações. Já defendi inocente, que foi extremamente prejudicado por isso. Mas a questão da defesa é defender o direito, mesmo que for daquele criminoso, seja o crime que for. O crime sexual ele é repugnante pela natureza dele, mexe com o corpo do ser humano, da pessoa. Que hoje nós tratamos homens e mulheres como possíveis vítimas. Mas ele não ele é nocivo para a sociedade, como é o roubo, o tráfico e uma série de crimes que não têm esse caráter repugnante, mas são nocivos à sociedade da mesma forma. Mas o crime sexual tem um certo, não preconceito, mas pela sociedade, pelo mundo, culturalmente, tanto para o homem quanto para a mulher, ele é um pouco mais extremo, tem uma gravidade maior. Você sabe que é interessante, né? O domingo, tive aniversário de uma amiga, e até em virtude da pandemia, ela fez no Parque Ecológico, não, esqueci. Perto lá do Parque do Estado, né? E a gente parou o carro do ladinho do Parque do Estado, no Jardim Botânico, perdão, no Jardim Botânico. E aí eu falando para minha filha, ela falou assim, mas é outro parque aqui do lado? Eu falei assim, um outro parque que a entrada é mais na frente. Eu falei assim, você sabia que aí tinha um maníaco do parque? E ela, porque isso, a minha filha tem 14 anos, então quando aconteceu, ela nem sonhava em ser gente. Acho que ela nem era nascida, né? Não, nem era nascida, exatamente. Aí ela falou assim, ai, tá, lá vem você com as historinhas, que eu adoro contar história dos meus filhos.
Aí eu falei assim, não, mas não é história, quer ver? Vamos entrar, não, vamos procurar no Google, né? Aí ela, nossa, mãe, como é que ele arrastava tanta mulher no meio do mato, né? É, É, ele, e e de moto, né? pois é, e De assim, é moto. interessante porque naquele momento, na hora que eu parei o carro, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o Maníaco do Parque, que para nós que somos mais velhos do que a minha filha, a gente vivenciou esse impacto, né, que é, essa sequência de crimes que levaram algumas mulheres à morte, inclusive, Sim, causou na sociedade, né? E tantos outros aí, criminosos em série, relacionados à parte de crimes sexuais. Mas você estava falando que, por exemplo, estupro. Eu, quando estava na faculdade, há um tempo atrás, só mulher era vítima de estupro. O que são considerados, quais são os atos, os fatos considerados como crimes sexuais? olha, eles estão lá no Código Penal, para quem não é do ramo, para nós é mais fácil entender, lá no título 6, né, que fala dos crimes contra a dignidade sexual. Eu vou te responder essa pergunta falando do histórico atual dessa designação no Código Penal. Antigamente, né, a designação não era crimes contra a dignidade sexual, a gente falava em crimes contra os costumes. E até se criou alguns doutrinadores criaram uma discussão entre eles, né? Crimes contra os costumes versus crimes contra a dignidade sexual. O nosso Código Penal ele foi instituído pelo Decreto-Lei 2848 de 1940, com várias modificações no decorrer dos anos. Mas a verdade é que ele é dos anos 40, muito antigo. Originalmente, a denominação do título 6 da parte especial era dos crimes contra os costumes, tendo em vista o que a mudança dos valores e os princípios das pessoas da sociedade, né? Naquela época a mulher era como se fosse um objeto, uma posse que os homens tinham. Era infinitamente considerada inferior. Então, se considerava vítima de estupro somente mulheres. Então, com a mudança que houve no decorrer dos anos, todas essas mudanças de valores e princípios, foi necessária uma revisão dessa nomenclatura para a que temos hoje, que é contra a dignidade sexual, porque ela abrange um ou outro. O que acontece? O crime, o que era o crime de costume, no plano jurídico, é uma reiteração de uma conduta, em face da convicção da sua obrigatoriedade, ou seja, a mulher tinha que ser honesta para ser possível vítima de um estupro. Era Então, assim por que exemplo, era, uma prostituta não sem poderia ser chance. vítima de estupro. Não, não poderia. Não poderia. Então, o conceito que se tinha de, de, de conduta ilibada para uma pessoa, para que uma pessoa pudesse ser vítima de estupro, seria a honestidade dela. E a mulher que não fosse considerada honesta, ela não poderia, ela normalmente não seria vítima de estupro, ou seja, um estuprador não seria condenado. Uma prostituta, uma mulher solteira, uma mãe solteira, como se dizia antigamente, isso acontecia antigamente, quando criaram esse código. E aí no Não, decorrer até do... toda essa vertente de que a mulher poderia ter seduzido o homem para que ele sim, chegasse, né? Eu vejo uma mudança de comportamento, por exemplo, que a minha filha, por exemplo, acha um absurdo a gente estar andando e algum homem buzinar, mexer, enfim. é Como? ridículo, não é um absurdo, é Mas ridículo. é Mas interessante eu acho que como, diminuiu, né? é, mas como é interessante essa mudança de paradigma, de conceito, de entendimento da sociedade que vem esbarrar no entendimento a respeito desses crimes sexuais, porque antes eu acredito que essa tese de que a mulher seduziu o cara, né, o cara casado e a mulher foi lá, sei lá, tirou a roupa na frente do cara, estava com shorts curto, com uma saia curta, Sim, alguma coisa do gênero, era uma tese de defesa, por exemplo, né? sim, sim, sim. Era uma tese de defesa exatamente
pela nomenclatura do título. Então, hoje, nós temos uma situação assim, que a mulher pode ser linda, maravilhosa e pode estar pelada num bar. Ninguém pode tocar nela. Ninguém pode ter uma conjunção com ela, à força, exigir, só pelo fato dela estar pelada ou com roupa curta, ou provocante, ou de lingerie, independente do jeito que qualquer pessoa esteja, não só a mulher, ela não é isso que torna ela merecedora de um estupro. Então, as coisas mudaram, né? Com essa mudança, essa luta que vocês tiveram no decorrer dos anos, e ainda tem muito chão pela frente, né? Foi inevitável que se questionasse a relação entre costumes e crimes sexuais, na forma concebida na redação original lá do Código Penal, que era a nomenclatura dos costumes. A expressão contra os costumes era extremamente conservadora, Tatá, e indicava uma linha de comportamento sexual imposto pelo Estado às pessoas, e à sociedade também, né? Por necessidades e conveniências sociais da época. Também era extremamente preconceituosa. Você vê que a mulher era tratada como um objeto pela própria lei, pelo próprio Estado. E essa referência era em relação às mulheres. Mais ou menos queria dizer o que eu já te disse, que somente uma mulher honesta era tutelada por alguns tipos penais. Só a mulher honesta, considerada honesta, ou seja, era muito tese de defesa, o comportamento social dessa mulher. Então, a gente tem uma mulher, uma mãe solteira, uma prostituta, ou uma pessoa que simplesmente achava que não era honesta, porque ela não tinha marido, tinha determinada e tinha filhos, por exemplo, ou a necessidade ainda. A gente via muito isso. Isso queria dizer que ela não podia ser vítima de estupro. Ela não merecia que alguém pagasse uma pena por ter feito algo com ela, mesmo que fosse um estupro. Mas só por quem a mulher era tratada, era considerada, ela já não servia para ser vítima de estupro. Mas e tem uma outra coisa bacana, né? A mulher era sempre, né, infelizmente, considerada um objeto no campo sexual. Não tinha jeito. E o que Ou acontecia? seja, Sabe, mesmo hoje ela. E nós tem outro temos... detalhe, né? É, 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 por mais que ela não quisesse, fosse casada, ela era obrigada a transar com o marido, né? exatamente Então, isso que eu ia falar, imagina do falar de débito estupro conjugal. entre casais, em pessoas casadas, isso era inconcebível, né? Mas para a mulher era obrigação, né? Uhum. Eu ia falar agora disso, do débito conjugal. Era uma obrigação da mulher. Ela jamais poderia processar um homem por ter feito sexo à força com ela, porque era o marido dela e ela devia isso para ela, para ele, né? Então, as mulheres conquistaram aí muita luta, esforço, mérito, uma posição de destaque a cada dia, né? Mas é uma luta que eu acho que nunca vai ter fim. Eu acho que vai ser uma luta, pelo menos assim, enquanto nós formos vivos, nós vamos viver vendo essa luta das mulheres, em busca de respeito, de igualdade, de força, de uma série de coisas. Ainda vamos ter isso. Infelizmente, nossa questão cultural, ela é milenar, né? Nós somos descendentes de europeus, não todo, mas em parte. Já vem uma cultura milenar disso, de milênios, né, dessa questão da mulher. Então, até isso, a gente tirar isso do nosso DNA, que é o problema, essa cultura que a gente tem, está no nosso DNA. Isso é difícil tirar em pouco tempo, né? É Para uma mim, nós construção, né? vamos, nós vamos morrer. Eu tenho 40, você tem 32, que eu sei, e nós vamos morrer vendo a mulher lutando por igualdade e respeito. Disso eu não tenho dúvida. E sendo vítima aí a cada 8 minutos de estupros, né? E de violências e de homicídio, feminicídios, não, homicídio já era, feminicídio. E vamos ver isso enquanto nós vivermos, lógico, se Deus quiser, com muita luta, cada vez menos, mas acho que a gente vai partir para o descanso vendo essa luta ainda em andamento, e eu não sei até quando, porque ela está no DNA do mundo, não é só no Brasil. Alguns países melhores, você está na Alemanha, por exemplo, se você olhar para uma mulher e ela se sentir incomodada,
ela vai acionar a polícia e a pessoa será presa na hora. Isso é uma grande evolução. E alguns outros países são assim, mas aí nós vamos para outros países onde a mulher é obrigada a andar, por exemplo, totalmente coberta e às vezes é espancada por ter sido estuprada. Muito triste, Como né? ocorre na religião, em algumas linhas muçulmanas, né? Que a mulher, mesmo sendo estuprada, ela é culpada por ter sido estuprada, por algum motivo, por esse motivo, ela acaba sendo executada pelo próprio marido. É Isso muito nós triste, vemos né? aí, Realmente a infelizmente, em gente tem alguns muita lugares, evolução. algumas tribos do Oriente Médio, né? Por causa das questões religiosas, não estou generalizando, a maioria dos religiosos, sejam eles muçulmanos, católicos, são bons, são de coração bom, mas, infelizmente, como em todos os lugares, existe aquele 1% do mal e que atropela as coisas e interpreta como melhor lhe convém, né? Isso tem em toda a profissão, em toda a religião, entre homens, entre mulheres, entre tudo que pensa e respira, né? Porque não existe maldade, não existe bondade sem bondade. Não tem jeito, um é o oposto do outro. Você estava falando, eu estava pensando a respeito dessa questão de evolução, né? De a gente é, estar passando por transformações e que a gente ainda precisa de mais transformações. Quando a gente fala da questão dos crimes sexuais, você disse que esses crimes eles foram inseridos no Código Penal de 1940, com o foco de proteger a mulher, né? Supostamente proteger a mulher. Inicialmente, a propriedade do homem, Aham. né? Agora, né? Então, quem pode ser considerado vítima de um crime sexual? Hoje, homens e mulheres. Hoje, ambos podem ser considerados vítimas de crime sexual, né? Existem algumas nuances entre um e outro. Antes, o estupro era somente para a mulher. Somente mulheres poderiam ser sujeitos passivos do crime de estupro. Hoje estão inclusos homens e mulheres. O fundamento, né? Qual que é o fundamento da legislação atual com todas as modificações que ocorreram? O conceito da liberdade sexual é o direito inerente a todo ser humano, e aí eu incluo todo ser humano, sejam eles homens, mulheres, independente do gênero, da opção LGBTQIA+, todo ser humano, né, de dispor do próprio corpo. Cada pessoa tem o direito de escolher seu parceiro sexual e com ele praticar o ato desejado no momento que reputar adequado. É isso que visa a lei hoje. Sem qualquer tipo de violência ou grave ameaça que não seja consensual, obviamente, né? Gosto é gosto. Tem gosto para A gente tudo precisa, né? também, Hoje a né? gente precisa sempre, né, Exatamente. esclarecer Tem tudo, pessoas né? que têm a imaginação mais aflorada. Isso. Os 50 tons, né, Tata? Nossa, o Mas, e Christian, aí ó. o Código Penal hoje, ele visa para homens, mulheres e qualquer que seja o gênero ou opção, ele visa proteger o critério da eleição sexual, né? Para que todos desfrutem esse critério na sociedade. Ou seja, você é de quem você quiser. E o não é não, como já tem campanhas aí rolando há muito tempo, né? Os crimes previstos que a gente tem hoje no nosso Código Penal é bastante. Ele vai do 213, isso incluindo tipificações e modos, aumentos de pena, tipo de ação penal. Então, vai, a parte que cuida de crimes do 213 ao 234C. Né? Começa pelo estupro, lá no 213, vai para a violação sexual mediante fraude no 215, importunação sexual. Isso tudo vem de leis, né? 2009, 2015, 2018. Essa parte do Código Penal ela foi extremamente alterada ao longo dos anos. Então, existiam tipos que não existem mais, né? O assédio, por exemplo, 214 foi revogado, ficou só 215. Ou seja, o que não é 215 é 213 e por aí vai. Ele foi extremamente alterado ao longo do tempo.
Então, tem um assédio hoje no 216A, o 216 normal saiu. Aí, no capítulo 1, temos cuidados com a exposição da intimidade sexual, que é um outro problema que existe hoje em dia. Começar pelo registro não autorizado da intimidade sexual, ou seja, muita gente tem ou um gosto de gravar coisas ou tirar fotos, e aí, quando acaba o relacionamento, por meio de vingança, usa contra. Então, é um crime que enquadrado dentro dos crimes contra a liberdade sexual. Capítulo 2, a gente fala dos crimes sexuais contra vulnerável, né? Começando com estupro de vulnerável, que está, né, muito falado hoje, mas é um crime que nós, do meio, quem trabalha com a área criminal, é um crime muito corriqueiro, que acontece demais. E, assim, só no tempo que a gente conversou aqui já aconteceu alguns, assim como estupros e homicídios, e feminicídios, e acidentes de carro, uma série de coisas. Então, lá no 217A, que é esse artigo, que hoje todo mundo, o Brasil está sabendo o que é de novo, né? Já tivemos outros casos anteriores que somem em 3 dias, depois ninguém mais fala. A gente segue a corrupção de menores no 218, passamos para satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Tem gente que faz isso, mas no nosso meio é muito difícil pegar um caso dessa forma. Ele está no 218A. Segue aí com favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável. 218B, crime pesado, ocorre muito no interior do país, nas áreas mais humildes, mais no Nordeste, Norte, locais pobres, né? Bem no interiorzão mesmo. Isso dificilmente cai na justiça, porque ou não tem autoridade pública presente, é muito escassa na região, e isso é um problema da região pobre, que é a falta do poder público para cuidar das crianças. A gente segue também com a divulgação de cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia, 218C. Outro crime que eu nunca vi ninguém responder na minha carreira de 13 anos, mas outros tipos de crime como reprodução, armazenamento e upload de cenas de pedofilia, por exemplo, isso já acontece bastante, porque está na internet, né? Aí a gente tem um crime aqui, tá no capítulo 3, uns crimes, né, do rapto, lembra? Rapto. Agora pode, né? Isso Todos não revogados. consentido, né? Não Todos consentido. revogados. Todos revogados. Foram tratados em outras legislações especiais hoje. Então, todos revogados em 2005. Capítulo 9, desculpa, viajando aqui, 4. Das disposições gerais, também revogados 226 a 224. Estou nesse capítulo a questão da ação penal, que falava, o Código Penal, nessa parte, ele fala tanto das tipificações de crimes, quanto dos procedimentos. E aí, no 200 e... Caramba, perdi aqui. Capítulo 1 e 2, o que está previsto no 1 e 2, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Feita a denúncia, feita a notícia crimes, né, independente da representação que vai ser processada. E aí depois falamos no 226 dos aumentos de pena, que é suprimido por alguns artigos onde existem a qualificação, quando o estupro, por exemplo, se torna qualificado, e esse é por causa de aumento de pena em caso de não previsão de qualificação do crime. E, enfim, tem crime demais aqui, tá? Vai até 234, mas usualmente, Fala né? de crime, né? E É, ação penal pública incondicionada, só para quem não é da área, quem vai fazer a denúncia, é, iniciar a ação penal, é o Ministério Público. Só que o isso. Ministério Público ele só vai denunciar se ele entender que há provas ou indícios, né, de que efetivamente aqueles fatos ocorreram. E aí eu acho que é muito importante a gente fazer uma ressalva quanto à importância é, da denúncia da pessoa ir até a delegacia, denunciar o crime, é,
da forma mais rápida possível, né? Porque muitos desses crimes, as provas podem se apagar com o tempo, não é isso? Muito, né? E hoje a gente ouve muito nessa questão, a palavra da vítima vale muito, e vale, realmente ela vale. O problema é quando nós temos um laudo negativo pelo tempo, pela demora na informação, pelo banho que tomou em seguida, pela roupa que sumiu. Então, assim, eu como defensor, aonde eu vou, né? Primeiro, notícia crime. Depois vou na parte pericial. Eu vou na roupa, eu vou nos vestígios, sangue, sêmen, uma série de coisas. E ali, se falta alguma coisa para nós, defesa já é um motivo, né? E o tempo é senhor da razão aí. Porque uma coisa, mas aí você vai falar para mim, poxa, Alexandre, mas o caso do João de Deus, por exemplo, ele não ele é baseado em depoimentos. Não existe prova técnica nele. Mas ali é uma situação um pouco diferente, porque são várias vítimas que não tiveram aparentemente contato entre elas, falando do mesmo modus operandi, por exemplo. Assim como o do Roger, é um caso findo, esse a gente pode falar tranquilamente, mesma coisa, são depoimentos de pessoas que não tiveram contato entre si, mas que chegaram nas autoridades com versões muito parecidas e que levavam ele a ter cometido uma série de crimes, tendo em vista que ele atendia sozinho, ele ficava sozinho com as vítimas, algumas vítimas acordaram antes dele terminar o atendimento, por exemplo, assim como o João de Deus. Versões verossímeis. Aí sim a gente tem uma certa validade da palavra da vítima, né? Uma supervalorização. É um Agora, quando caso você... isolado, né? Sim, são casos isolados. Agora, quando você tem um depoimento e provas periciais negativas, aí para a defesa fica um pouco mais tranquilo de trabalhar. E nós, defesa, nós vamos nisso. Por exemplo, um crime de estupro, de uma vítima que foi fazer exame, que fez os procedimentos e deu tudo negativo, tem alguma coisa errada. E aí, E numa pode reverter, audiência, inclusive, contra a suposta vítima, porque também a gente sim, sabe que nem todas as pessoas que denunciam estão falando a verdade, né? Também tem esse infelizmente outro eu detalhe, sei né? que não. Infelizmente eu sei que não. Nós temos aqui na OAB Osasco, se você sabe disso, porque eu fui dos direitos humanos, fui presidente, nós temos um tratamento com um trabalho com vítimas de violência sexual e violência doméstica, uma série de coisas, que nos fez ver muitas coisas, né? Muitas pessoas que são vítimas, chegam na delegacia, são escrachadas, são reinterrogadas, são revitimizadas, mas de 100%, vai, 1% às vezes não está falando a verdade. E, infelizmente, as nossas autoridades não têm condições nem estruturais, nem humanas, nem de capacitação, eles não têm nenhuma, de fazer um acolhimento à vítima. Eles querem logo ver se ela está falando a verdade mesmo. Esse que é o problema com as vítimas, né, hoje em dia. Mas para nós, defesa, falando, né, tecnicamente, existem situações e situações. Existem situações onde várias vítimas dão um depoimento verossímil entre elas, sem que tenha ocorrido um contato anterior, e existem vítimas que vão dar uma queixa, dizendo, por exemplo, que foi ontem vítima de uma situação, e apresenta a roupa, vai para o IML, não tem constatação nenhuma, não tem prova técnica de que ocorreu aquilo. E aí é um problema, porque isso não vai passar. Então, ou vai ser absolvido por falta de provas, ou por falta de questão de autoria mesmo, dependendo do caso. E o trabalho da defesa aí é o quê? É buscar qual que é o problema. Se ela está inventando um crime dessa gravidade, por que ela está fazendo isso? É o momento que a gente luta com tudo pelo nosso cliente, porque a gente acredita na inocência dele. E é o que eu até falei outro dia, né?
Quando nós estamos ali pelo nosso cliente e ele entre a liberdade e 10 anos de cadeia, está na nossa mão, é complicado. E você acredita naquela inocência. Eu tive na minha carreira, em 13 anos, 4 pessoas em que eu acreditei na inocência. E as 4 eu consegui o êxito de absolver. Mas não foi fácil. Foi muita luta. Ou era o policial que não soube dar o depoimento, ou era uma rixa com aquela pessoa, ou era um sabe Deus o que, você sabe o que que é. Enfim, uma série de coisas. Eu já tive situação também em crime sexual, que eu não posso falar o nome do meu cliente, mas o que ocorreu foi o seguinte: ele existia um relacionamento, um filho, né? Essa pessoa não queria mais o casamento, a mulher no caso, e ela denunciou esse meu cliente porque ele estaria tendo contato sexual com o filho dele de 6 anos. Então, ocorreu todo aquele escarcéu, a pessoa, né, a gente conseguiu que respondesse em liberdade, e depois de todo tipo de investimento e dinheiro e na criança, avaliações e avaliações e avaliações, isso acaba com a vida de uma criança, mas tudo bem, eu precisava provar que aquele pai era inocente, porque ele ficou 6 anos sem ver o filho. E Até aí foi comprovado que não tinha que ocorrido nada foi disso. alienação. Foi alienação. A Então, pessoa é queria muito ficar com a casa, queria importante, separar e ficar com a casa. é muito importante, gente, você que está nos ouvindo, então, se preocupar, se efetivamente você foi vítima de um crime sexual, procure imediatamente a autoridade policial. Eu sei que realmente é constrangedor, é, pode. Eu acho que a maior parte das vítimas tem muita vergonha, né, de relatar a situação, mas é por você e para que outras pessoas também não sejam vítimas de criminosos como esse e até que a prova não se dilua com o tempo. Então, é muito importante, é óbvio que nenhum juiz vai condenar ninguém se não tiver prova, né? Então, é muito importante essa questão da prova. Um outro ponto que o Alexandre ele tocou, que eu acho que merece muita atenção, é a questão do preparo, né? Até foram criadas, no estado de São Paulo, tem algumas delegacias da mulher, né, com o intuito de melhor recepcionar as vítimas, enfim, seja com relação a crimes sexuais, seja com relação à violência doméstica, enfim. Mas, uma vez me perguntaram, Thaís, para que delegacia da mulher? Né? Será que a gente não está admitindo a nossa ausência de evolução? Aí eu falei assim, realmente, a gente precisa ainda bastante, né? Mas o Alexandre, ele frisou bem como é necessária a capacitação e a compreensão da mudança cultural, né, Ale? Porque, realmente, em especial no meio policial, a gente ainda tem machismo, essa questão de você trabalhar com o crime e querer saber se efetivamente a vítima está falando a verdade, até para que não seja feita uma injustiça, muitas das vezes o escrivão, o investigador, o delegado de polícia agem de uma forma hostil que acaba fazendo com que a vítima desista de dar andamento naquilo ou de querer colaborar até com a justiça, em virtude de mais um trauma causado pela essa falta de preparo, né? É extremamente importante para uma pessoa que está sendo vítima de violência, que foi vítima de uma violência sexual, a guarda das provas. Para nós, para as autoridades chegarem a fazer a justiça devida para essa vítima e para a sociedade também, que é um crime né, de impacto muito grande em vários sentidos, inclusive ao Estado, que acaba tendo que ajudar essa vítima em vários sentidos, tanto na esfera penal, médica, psicológica, psiquiátrica depois, é um impacto gigante para o Estado.
Isso se, né, não acontece algo mais grave, infelizmente, é muito nocivo para a pessoa que sofre. Mas é muito importante guardar a prova. Então, sendo vítima de violência, é necessário procurar diretamente a polícia. Diretamente, o mais rápido possível. Evitar, porque será encaminhado. É lógico, a gente precisa se preocupar com várias coisas, né? Gravidez, doenças sexualmente transmissíveis, a própria situação que o seu corpo fica, se sentir sujo, imundo, porque é um ato repugnante, principalmente para a vítima, com certeza é. Então, mesmo assim, é necessário procurar diretamente a autoridade para que a autoridade comece a tomar as medidas em busca da justiça e encaminhe para o serviço de saúde, que é o mais importante. Encaminhar a vítima de violência sexual para o serviço de saúde. Para quê? Hoje, no estado de São Paulo, todo o serviço de saúde ele tem um kit para vítimas de violência sexual. Então, lá você tem um coquetel para doença sexualmente transmissível, como a AIDS, você tem uma medicação para que você não engravide desse estuprador. Então, existem tratamentos também, né? Às vezes é necessário, em virtude das contusões que esse crime gera numa vítima, o tratamento médico imediato. Pode ocorrer inflamações, uma série de coisas. A vítima pode até ficar estéril, dependendo do estrago que é feito. E às vezes é muito grande, porque pela própria situação do crime, né? A gente estuda um pouco lá na medicina legal que normalmente a vítima de abuso sexual ou estupro, ela tem marcas e hematomas e lesões enormes no corpo pelo ato forçado, porque a vítima ela se contrai tanto que pode, né, causar vários estragos, né? Então ela precisa procurar pelas doenças, por uma eventual gravidez, e para que seja feita a justiça o mais rápido possível, e se possível, obviamente, ela precisa procurar as autoridades de cara, de imediato. Então, se alguém ver, né, porque normalmente ela procura alguém de confiança, se é que sobra alguém. Se alguém acolher uma vítima, você tem que pegar essa vítima e levar ela diretamente para a polícia, colocar no papel aquilo e ela vai ser rapidamente encaminhada para o serviço de saúde e essa pessoa precisa ir para o serviço de saúde urgentemente, porque senão a consequência fica ainda pior para a vítima, né? Então, sempre que alguém notar que alguém foi vítima, algum amigo seu foi vítima, não deixa ela fazer nada, bota ela dentro do carro, dá a mão para ela e vai para a delegacia de polícia mais próxima e depois acompanhe ela até ela ser atendida pelo ter o atendimento médico adequado. Isso no estado de São Paulo, a gente pode falar que nós temos, por trabalhar também em prol do social nisso, a gente sabe que hoje nosso estado tem uma estrutura razoável, não estou falando de polícia e justiça, mas médica, né, para atender vítimas de estupro. Se for diretamente para o médico, não tem problema, porque depois vai ser encaminhado aí para as autoridades também. Hoje, ainda bem, algumas coisas mudaram, e o próprio médico que dá o primeiro atendimento, dependendo do caso, ele pode, ele mesmo relatar, não precisa ir PML, procure a delegacia. Se estiver muito ruim, vai direto ao médico, que vai ser encaminhado e vai ser atendida, e as autoridades saberão o que fazer. O que não pode perder é a prova, porque senão esse marginal, né, que a gente fala, ele vai ficar sem a justiça, ele vai fazer outras vítimas, o que é pior, né? Vai saber onde para, né? Eu tive um Muitos outro casos, caso né? curioso, Tatá, pela Defensoria Pública, quando eu fazia lá no começo da carreira. E olha, a pessoa ela estava presa por um roubo. O juiz viu a causa, eu não sei o erro, eu sei onde foi, porque acabou saindo no papel que era um 5-5, um furto, e não um 5-7. O juiz soltou ele. Então veio no BO um 5-7 roubo e foi, o MP colocou por falha um 5-5. O juiz soltou ele numa liberdade, numa provisória. Ele, antes dele ser preso novamente, ele estuprou 8 mulheres. E aí ele foi preso no 8º estupro. Isso. Dentro de uma estação de trem.
E eu olhei aquele caso lá, olhei e falei, gente, o que eu faço aqui? É muito triste. É interessante, né, que a gente realmente o estupro ele é um mais chocante, mas como você bem relacionou, existem vários crimes sexuais. E aí, um tempo atrás, muito se falou da importunação. O que que é essa tal da importunação? Eu fico imaginando importunação num baile funk. Importunação é uma coisa leve, né? A gente teve aí há uns tempos atrás sai no jornal, né? Da Atena, etc e tal. Uma pessoa que no meio do trem começou a se masturbar, olhando para as pessoas e ejaculou ali no trem. No meio de todo mundo, no horário de rush do trem. E assim, É tão bizarro que é é difícil até de bizarro, né? imaginar, né? Nem achei que você fosse falar de importunação, porque também teve lá no ônibus, na Paulista, né? Aham. Um rapaz que fez a mesma coisa. É um crime, assim, que dá 1 a 5, era uma contravenção antes, e deixar um pouquinho mais sério para dar uma dor de cabeça. Isso daí é uma pessoa que ela tá entre o estuprador, que é uma modalidade mais grave desse ser humano, dessa doença sexual que a pessoa tem, mas ela está caminhando para ser né? Tem distúrbio, né? Com certeza, uma pessoa que estupra a outra, ela tem um distúrbio. Assim como alguém que é um pedófilo, não é uma pessoa normal. Vamos concordar. Não é você está querendo passar a mão na cabeça. Não, não é isso. Uma pessoa normal não estupra outra, né? Uma pessoa normal não importuna uma outra, tirando o órgão sexual em público, à luz do dia, na frente de todo mundo. Não é normal uma pessoa assim. Uma pessoa normal não olha para uma criança e sente desejo. Até falando a respeito dessa outra, desse outro crime, é, vamos imaginar o seguinte, que é uma coisa bem comum, né? Então, o padrasto tem desejos sexuais, imaginários, sei lá o quê, com a enteada. A enteada conta para a mãe. A mãe, ela Muito, pode ser considerada cúmplice? muito normal isso acontecer com pessoas mais humildes, viu, Tatá? Isso é muito comum. Como eu fiz um trabalho muito longo com a Rosana Terrabuio, que ela era uma especialista nesse tipo de atendimento aqui em Osasco. Ela era, não, ela ainda é. Nós desenvolvemos esse trabalho de orientação para todo o nosso sistema de saúde aqui em Osasco, no acolhimento da vítima de violência sexual enfim, e afins, né? Porque as pessoas da nossa rede de saúde, creio que muita gente não saiba atender vítimas de violência, não sabe para onde encaminhar, não sabe se pode pôr a mão ou não, se vai falar para essa vítima voltar amanhã, sabe? Tinha muito disso. Tinha muito disso. Então, nós víamos muito esse tipo de situação do pai ou do padrasto tentar ou até abusar da criança e a mãe saber e não fazer nada por causa da dependência socioeconômica. Esse é um problema sério que a gente tem. Muitas mulheres, infelizmente, dependem do homem para tudo, inclusive para sobreviver, para comer, para morar, para tudo, subsistência mesmo. E elas ignoram o que está acontecendo. Isso não acontece só com o enteado, não, Tatá. Isso acontece com filhos. É muito triste, né? Filhos, enteados, sobrinhos. Isso acontece com. Não é uma exclusividade de enteados, né? Acontece Uhum. muito com filhos e filhas também. E E a a mãe, mãe, às vezes, nesse caso, guarda a mãe isso. pode ser cúmplice? Existe a responsabilização, porque ela é também responsável por essa criança, mas aí a gente sai da esfera penal. A gente vai para o para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê essa responsabilização pelo bem-estar da criança, pela não denúncia, pela omissão que ocorreu, isso no Estatuto da Criança, e a gente vai falar aí de guarda,
de perda Pode do até pátrio perder a poder. guarda, né? O O pátrio pátrio poder, poder, né? Não é nem a enfim. guarda, é o pátrio O poder pátrio mesmo poder. que Aham. vai perder. Mas não entra na esfera penal. A gente entra aí, na minha opinião, na questão do ECA. Sai da esfera penal. Aí o responsável é o pai. Só seria, não conivente, mas por omissão, não teria essa figura no penal. Existe a participação de uma ou mais pessoas e até isso agrava a pena, é uma agravante que está prevista aí no Código Penal, duas ou mais pessoas, é o estupro coletivo. Tem até uma figura que você não vai acreditar, o estupro corretivo. Corretivo, mas é branquinho? Corretivo. Corretivo. Te juro que existe O que essa que é um figura. estupro corretivo? Olha, você vê, tem coisas que, ó, mesmo o advogado, você que foi da área criminal, você nunca Eu viu. não sei o que que é. Estupro corretivo é quando um homem casado com uma mulher, para que ela mantenha uma determinada linha, ele estupra ela de forma corretiva para que ela mantenha um padrão de comportamento. É É um como se tipo de fosse uma alienação palmatória. por meio do sexo. Então, vamos supor assim, o homem é aquele homem, tipo de homem ciumento. Ele acha que a mulher dele, todos os homens do mundo, que é a mulher dele e a mulher vice-versa. Então, todo dia ele vai forçar, e uma hora ele vai acabar forçando o sexo com a esposa para que essa não saia na rua para achar outro, por exemplo. Ou como punição. Como punição. Lavou a louça. Não lavou a louça. E aí o sexo é uma forma de punição algumas vezes. É só Sim, ir se onde a você não mulher não quer, quer, né? por exemplo, ou só se ela, ou ela não quiser. Ela não quer fazer nada ali, mas ela vai fazer só porque o cara acha que ela fez uma coisa errada e, obviamente, que vai judiar dela na hora do ato sexual, né? Então, essa é uma figura prevista no nosso código, pra você ter uma noção. Estupro corretivo. Mais uma. Eu falo que todas as lives, eu adoro fazer live, exatamente porque eu sempre aprendo alguma coisa. Hoje eu aprendi o tal do estupro corretivo. Pois é, pois é. E É inacreditável, é inacreditável, mas tem, né? E assim, várias são as formas. O estupro é uma forma de tortura. Sem dúvida é uma forma de tortura. Não uma tortura intermitente como a tortura em si, mas é uma forma de não só satisfazer a lascívia da pessoa, mas sim punir, por exemplo, a vítima, hoje homem ou mulher, o que quer que seja, no geral. Então, tem muito estuprador que, a maioria, na verdade, né? E não estou justificando, tá? Mas a maioria das pessoas, dos pedófilos, as pessoas que abusam, sejam de menores ou de mulheres, dos 213, 217, elas foram vítimas de abusos na infância. A maioria absoluta foi vítima de abusos na infância, sejam elas sexuais, sejam elas físicas, sejam por um abandono, falta de figura paterna, por exemplo, ou porque viram como exemplo, né, a violência dentro de casa. E aí é que a gente não justifica, mas compreende certos comportamentos. Estou falando isso de forma científica, que criminalista necessita de para tratamento, advogado. na verdade, né? Sim, Porque com senão a certeza. pessoa, não, Né? não só, eu acho que, infelizmente, o nosso sistema prisional ele está muito distante de ser um sistema reintegrativo, né? Que é o seu objetivo no papel. Porque essa pessoa, se ela não tiver um tratamento adequado, é, ela vai voltar a cometer os mesmos delitos, né? Eu vejo, em especial quando a gente fala de violência doméstica, enfim, é, essa pessoa ela tem que sair daquele padrão, né? Porque senão, e geralmente é assim, ele comete um, comete outro, aí separa de uma com a outra, vai cometer de novo, né? Então, assim, é muito importante. E as mulheres também, né? Precisam de tratamento, porque senão ela hoje está com um cara que a violenta, aí ela separa, toma coragem, separa do cara, tal. Amanhã ela vai ter outro cara que é a violenta também.
Então, essa questão de ter esse tratamento, esse amparo, a gente ainda está andando a passos de tartaruga com É. relação a isso, e é tão importante para que você não Ó, tenha essa Tata, só reincidência de crime, para né? complemento da informação, tá aqui o corretivo, né, no artigo 226, a causa de aumento de pena, lá no inciso 4, na letra B de bola, que é quando o agente pratica o crime visando controlar o comportamento social ou sexual da vítima. E a mulher também pode ser agente? Sim, hoje pode. É até engraçado, né? Mas Vai ter uns homens aí que estão assistindo a gente, falam, eu queria ser vítima disso, mas não é bem assim, né? Existem formas de estupro, hoje é genérico, né? É abrangente. Teve um caso esses dias, noticiado, onde uma transexual, que ela fazia? Ela vendia que era de um alto padrão, luxo, atendia nos jardins, e ela filmava a relação com os clientes dela para depois extorquí-los. Quando aí um dos clientes notou que estava sendo filmado, ela fez a pessoa fazer sexo com ela, era um homem transexual, como né, uma vítima não vai ter uma ereção para ter a relação sexual com o trans, ela foi ativa. E ela filmou e ameaçou, ela estuprou o homem. E ela, além de tudo, ele queria mandar para a família dele, para as redes sociais dele, e divulgar as redes dele em relações sexuais com ela. Isso é uma outra coisa, né? Também que às vezes foram vários homem, crimes, né? Não, e às vezes ele se sente, mas entre né, eles o constrangido estupro. de denunciar uma situação dessa, até por Sim. achar que vai expor a família, enfim, Sim. né? Mas também o rapaz, eu acho que ele não tinha problema com a sexualidade dele, com a opção dele. Com opção não, né? Não se fala mais isso, mas com a sexualidade dele em si. E ele falou, ele fez o boletim de ocorrência e a pessoa foi presa. Não, tem que denunciar, né? Que a Importante. maioria, né, das vítimas desse tipo de situação, que imagino que não é a primeira. Né? Com certeza não, deve ser o Normalmente métier dela. Uhum. não vão fazer BO, não vão fazer boletim de ocorrência. Assim como a gente vê também que vários homens acabam sendo agredidos por mulheres e por vergonha não vão à delegacia fazer boletim de ocorrência, porque chega lá vira chacota. Isso eu já ouvi também, né? De conhecidos aí dentro das autoridades falando, o cara chega na delegacia e quer fazer BO porque a mulher bateu nele e dava risada. Mas acontece, né? É o que eu falo, Tata, o nosso problema no país é cultural. É o nosso DNA, nossa criação. E isso faz parte do começo da nossa conversa, né? Quando a gente falava que a mulher evoluiu demais, mas tem muito ainda para lutar porque tem chão. Né? Ainda tem gente no mundo, e a gente sabe disso, porque né, nós ouvimos, nós somos de um meio que a gente ouve de tudo, né? De que ainda assim o superior hierárquico constrange a mulher ou força ela a ter relações sexuais para que ela mantenha o emprego. A gente ouve crianças né, sofrendo abusos e a mãe mantendo aquele lar daquele jeito, porque se ela denunciar, ela perde tudo, ela não tem para onde levar os filhos. Então, a gente ainda tem muito para evoluir. Complexo, né? É muito complexo. Infelizmente, né, para as mulheres, na minha visão, tá? Sendo criminalista, um defensor, eu vejo muita gente, mulheres e homens, muita gente usando a lei para prejudicar o próximo em benefício próprio, não por justiça. O que prejudica muito uma luta da humanidade em busca de certas coisas, né?
Isso, para mim, é um retrocesso. A gente está em 2020, a máscara cai, com o tempo ela cai, toda a máscara cai. Mas quando o clamor público é grande. Então, ela vai caindo, e no final, o que sobra? Desvalorização de lutas. Desvalorização de lutas, é isso que sobra. Então, a mãe, a mulher que usa a Maria da Penha só para que o marido saia de casa e deixe tudo para ela, isso é 1% das mulheres que faz, mas é o suficiente para que a autoridade policial, ao ouvir uma denúncia de uma mulher que é espancada, agredida, a revitimize, essa mulher perca a coragem, que já não é muita, volte para o agressor e morra em casa. Porque, Olha só, infelizmente, né? A mentira, ela acaba repercutindo socialmente, né? Uma denúncia mentirosa, ela acaba repercutindo socialmente de uma forma tão agressiva, que essa pessoa que naquele momento está achando que está protegendo seus direitos, ela pode estar causando prejuízo para muitas, muitas, muitas pessoas. E milhões. realmente é uma desumanidade, né? A Eu não, gente. você sabe que eu não gosto de falar de caso em andamento. Então, eu vou falar do encerrado, de um jogador famoso que teve um tempo atrás. Como começou aquele caso? O mundo, né, destroçando aquele jogador. As máscaras foram caindo, a verdade aparecendo. O que aconteceu no final? Aquele jogador, o herói, e aquela mulher, uma trapaceira. Isso refletiu somente para aquela mulher? Claro que não. Pelo Exatamente. contrário, refletiu mundialmente em desfavor da luta das mulheres, milenar, por ter um acolhimento, por se encorajar de fazer uma denúncia de um homem realmente sem vergonha, agressor, estuprador. Então, eu vejo isso muito, e eu já, né, como eu já falei, se tem um caso meu, onde o pai, né, provou que não, ele jamais molestou o filho, e no final se chegou à conclusão de que aquela mulher só queria ficar com a casa, o efeito que causa é enorme, né? Eu entendo também que o crime sexual é extremamente vergonhoso para a vítima. Por isso que a lei determina que todo processo corra em segredo de justiça. Todo Isso quer processo dizer o corra em quê? segredo Se de você justiça. está com receio de denunciar, é, não tenha medo. O processo vai correr em segredo de justiça, ou seja, Sim, isso não vai virar público caso você não queira. E eu acho que tem um outro fator que é muito importante, que é a questão do empoderamento. Então, como a gente ainda precisa fortalecer essa ideia de que a igualdade, né, a paridade e que de capacidade, de autocompreensão, seja com relação às mulheres, né, que tem todo esse histórico que você bem ressaltou, de inferiorização, de ausência de participação, inclusive na política, na vida pública, enfim, como também a questão de homossexuais, né, é, que também continuam sendo vitimizados, enfim. E a ideia é quando você se valoriza, você se empodera, não existe vergonha, não existe dúvida com relação àquilo que você efetivamente quer de bem para si mesmo, né? Então, eu acho que essa situação ela caminha muito junto com a questão da autoestima, do autorreconhecimento, que a gente ainda precisa lutar muito para que as pessoas, de modo geral, elas que vivem numa situação de violência, num ambiente violento, elas possam se recuperar disso, né? Alê, eu só tenho que agradecer, só antes de encerrar, alguns lembretes que eu sempre esqueço. Primeiro, quem participou da nossa live,
pode obter a certificação da participação da nossa live. É só mandar mensagem ou dentro do do Messenger, né, do meu Messenger pessoal, ou no contato @itj.pro.br. Um outro lembrete, na próxima semana a gente vai ter uma fã sua falando daqui conosco, que é a doutora Cláudia Trajano, falando a respeito das famílias poliafetivas. Então, toda terça-feira a gente tem um assunto super interessante, super atual, né? Temos aí a programação, as nossas lives de terça-feira acabam no dia 7. Aliás, na próxima semana, o ITJ vai promover 2 lives. Na segunda-feira, a respeito de proteção contra hackers. Então, como evitar você ser hackeado, né? Então, na segunda-feira, a gente tem uma live bem interessante com um profissional de tecnologia, que inclusive mora fora do país, enfim, falando a respeito dessa questão tão atual, né? A gente vira e mexe, a gente tem lá, o amigo teve invasão no WhatsApp, né? Ele vai dar umas dicas de como a gente pode proteger inclusive, o nosso WhatsApp, né? E na terça, a doutora Cláudia, então, segunda-feira, o Leandro Lendmeier, e na terça-feira, na próxima terça-feira, a doutora Cláudia Trajano falando de famílias poliafetivas, sempre às 18 horas. Eu só tenho que agradecer, Ale. Eu já nem sei mais quantas lives a gente já fez juntos. É sempre enriquecedor. Você sabe que você mora dentro do meu coração. Falo que a OAB ela me trouxe amigos importantes. E esse meu amigo, ele já até perdi quanto tempo faz que nós nos conhecemos. Tanto é que, não sei se vocês perceberam, que para a gente é difícil falar Alexandre, Thaís, né? Exatamente. Não, já não tem mais jeito, né? Conselheiro, não. Nosso querido vice-presidente. Exatamente porque eu acho que essa ideia de companheirismo é sempre muito fantástica. Que estar com você, para mim, é sempre uma grande alegria. Você sabe que você mora dentro do meu coração exatamente por essa pessoa maravilhosa que você é. Muito, muito, muito obrigada. Que a gente faça várias no ano que vem. Tomara, a live presencial. Começamos numa presencial em 2016, Tatá. Lá nos Remédios, na Estácio, quando você coordenava o curso, e você me chamou para ir lá falar de ética e prerrogativas, porque você viu o meu trabalho ainda vice-presidente de prerrogativas, não diretor de ordem, e você gostava daquilo, e você falou para eu ir lá falar para a meninada sobre ética e prerrogativas, né? Em 2016, e nós fomos lá, noite fria, mas você pedindo para eu parar de falar, porque se ela deixar eu falar, eu vou que vou. Eu tinha aqui umas 2 horas de live para fazer, tranquilamente. Eu ia falar de tipo, de culpa, crime sexual, uma coisa importante, não existe culposo. Pessoal, né? É interessante porque a gente tem que tomar tanto cuidado com as informações. É assim, a gente vive na sociedade da informação, mas a gente tem que saber checar as informações, porque do mesmo jeito que a gente tem informações enriquecedoras, a gente tem outras que destroem conceitos e propagam mentiras, e isso acaba virando um bolo de neve. Então, gente, cuidado. Então, o dolo, ele é condição para um crime sexual. Não existe outra opção. Não existe. Não foi sem querer, né? Eu estuprei sem querer. Não existe. Não foi. E falando do que não deve falar, mas eu devo falar porque foi divulgado publicamente, naquela sentença, naquelas alegações finais do Ministério Público lá de Santa Catarina, não foi mencionado em momento nenhum isso. Existe uma menção de escritores onde eles dizem: é necessário dolo para o cometimento do crime sexual, não havendo a possibilidade do estupro ser culposo. Foi isso que foi mencionado.
tudo faz parte de um contexto, né? Como eu sempre falei, ninguém me viu falando nada sobre esse caso, porque eu não julgo colegas meus, né? Eu não sou da ética, eu sei de ética, mas não sou da ética. Você que é hoje, você está na recursal, eu não sou, eu sou de prerrogativas e eu defendo colegas. E se eu tiver que fazer qualquer juízo de favor de qualquer que seja colega meu, eu vou fazer isso analisando o contexto, analisando porquê, e eu posso entender o que os meus colegas passam quando fazem esse tipo de trabalho nos tribunais. Esse tipo de defesa de direitos, não de criminosos, nem de crimes. Nós não fazemos isso. Nós defendemos direitos, aplicação justa da lei. Nada mais. Quem solta bandido não somos nós. É um juiz, após uma petição nossa, feita de acordo com a lei, E analisando provas, né? Mais uma vez. Após a analisando análise do provas, né? Ministério Público, quem decide se ele vai responder no processo solto ou não, ou se ele será absolvido ou não, é o juiz, que também o faz de acordo com a lei. Nenhum juiz deve ser juiz para agradar ninguém e deve tomar suas decisões de acordo com as suas convicções, de acordo com o que está preconizado na lei. Isso é justiça, não justiçaria. Quem quer ser justiceiro acaba se tornando fora da lei e acaba no mesmo lugar nos quais eles condenam e apontam, porque esse é o meu conceito de justiça. Não, eu acho que, de vez as pessoas distraírem, acho que algo mais importante, né, que deixaram para lá, é o que nós falamos a respeito hoje, da questão da prova, das pessoas serem instruídas a não deixar passar o tempo, né? Então, o juiz, ele não pode, aliás, julgar por achismo. Ele pode até sentir no íntimo dele que aquela pessoa cometeu aquele delito. Mas se não tiver prova, ele não tem como ter argumentos para condenar aquela pessoa. Então, é muito importante a gente olhar essa situação, toda essa exposição midiática, né? A gente cita sempre, né? É melhor 100 culpados soltos do que um inocente preso, né? 100 culpados soltos do que mandar um inocente preso. Pois é, então é importante a gente ressaltar essa questão da prova, e a gente sabe que mesmo diante de algumas situações, nós temos dentro do nosso sistema carcerário pessoas inocentes, que é uma coisa muito triste, né? Você marcar com a prisão... Acho que hoje muito menos do que antigamente, porque, né? Mas existem, isso eu não tenho dúvida. Como eu já por negro e pobre, piorou, né? É uma coisa realmente, como você falou, cultural, coisas que a gente ainda está evoluindo enquanto seres humanos. Né? Eu acreditava na inocência e conseguia absolvição, eles ficaram um tempo presos. Um bom tempo preso, até eu provar que eles eram inocentes, porque acabou sobrando para a defesa provar. O que eu quero fazer hoje, Tata, é desmistificar a advocacia, como eu já luto para desmistificar direitos humanos, que não é dos manos, é do ser humano, né? Mas a advocacia, ela não é o bicho-papão do mundo, da sociedade. Pelo contrário, nós somos a trincheira, e isso, né, vira um trocadilho, né? Acaba virando um, mas todo ser humano, pelo menos no nosso país, um dia precisa... Daqui a pouco, né? Não é de terça-feira também? Não, hoje a gente está suspenso, porque está enrolado na nossa vida, viu? Diretores de ordem, a gente está bem enrolado. Mas vou retomar já já. Então, todo ser humano, todo cidadão no país precisa de um advogado um dia, seja ele criminalista, trabalhista, civilista, tributarista. Um dia, alguém precisa de um advogado, assim como precisam de médicos. Se não é uma vez, são 2, 3. Se não for a pessoa, é alguém que ele ama. E aí ele vai saber que aquele advogado é a única coisa que existe entre ele, cidadão, e o poder todo do Estado. E se esse cidadão não tiver nada a dever, aí ele vai saber a importância e o trabalho de um advogado na sociedade. Se não fossem os advogados, pensa. Pois é, né?
E outra, né? Será que se não fossem os advogados, tantas coisas teriam mudado aí em todos esses anos, desde quando começou, quando entrou em vigor o Código Penal lá em 1900 e nada, né? Pois E quantas mudanças o Alê acabou trazendo aqui, até porque eu sempre falo que o direito ele corre atrás dos fatos, né? Até por a nossa sociedade está mudando e a gente espera que mude cada vez mais e que a gente possa ter esse reconhecimento do papel da advocacia com relação ao acompanhamento desses fatos, de trazer, porque quem leva os fatos, na grande maioria das vezes, para o Poder Judiciário, até para que tenha a construção de jurisprudência, de julgado, enfim, para que chegue lá no STF, no STJ, é o advogado. O advogado é aquele que tem o primeiro contato com os fatos, né? graças ao advogado também que existe segunda instância e instância superior, né? Porque Exatamente, porque quem os iria juízes erram, recorrer? né? São pessoas, são seres humanos, eles estão sujeitos a erro também, né? Imagina se não fossem os advogados. Todo mundo sendo condenado ou absolvido ou tendo suas questões resolvidas logo de cara no juízo singular, sem um advogado para recorrer das injustiças, dos erros, e só existe tribunal para rever decisões, né? Então, veja, Aham. advogado é muito importante na sociedade, ele só existe por causa do cidadão, e o cidadão só aprende o que é um advogado e dá valor a um advogado quando ele precisa de um. E aí ele dá muito valor, porque é cada uma que a gente salva, né? Mas Pois não é é. culpa nossa o mundo ser ruim, não. Nós pedimos pelo direito de alguém, nada mais. Quem decide é o Estado, é o juiz, é o Estado. E ainda tem o promotor contra, normalmente. Exatamente. Exatamente. Ale, muito, muito, muito obrigado. Então, eu tenho certeza que no próximo ano a gente vai estar mais junto e trazendo mais coisas legais aqui para todo mundo. Eu espero vocês, então. Na quinta-feira, a gente tem as quintas acadêmicas lá na Escola Superior de Advocacia. Nessa próxima quinta-feira, a gente vai ter a Patrícia Peck Pinheiro falando sobre LGPD, então, um monstro em direito digital. Na segunda-feira, o Leandro Landmaier falando a respeito aí dessas invasões hackers, né? Que, diga-se de passagem, nem o STJ se salvou. Nem a súmula 7, que é o maior firewall do mundo, salvou a STJ. Exatamente. E na terça-feira, a doutora Cláudia Trajano trazendo também um aspecto bem interessante da questão dessas novas famílias, da nova formação familiar. E o que eu brinco com ela, falo assim, mas família poliafetiva é putaria, não é putaria? O que é isso? Né? Ela vai, Modernidade. ela é especialista no tema, vai trazer isso para a gente de uma forma com que a gente desmistifique alguns conceitos, como eu tenho certeza absoluta que o Alexandre conseguiu fazer na data de hoje, mostrando quão profundo é o tema. Aqui a gente não teve a intenção nenhuma de falar com riqueza de detalhes, mas sim trazer um pouquinho de informação para a população. E, Alexandre, muito, 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 muito obrigado. Você mora dentro do meu coração. Você também, Tatá. Um beijo para você. Conta sempre comigo. Você sabe que eu tô contigo, com você, em tudo que você tiver. Sempre. Aqui é parceiro, rapaz. E um beijo para a Obrigada. Claudinha que está com a gente também, querida. Saudade de você, ainda bem que a gente fez essa live hoje. Estou aqui quando você quiser para o assunto que Ó, você eu quiser. espero que essa porcaria dessa pandemia acabe logo, para que a gente possa voltar a fazer festa, para que a gente possa beber junto, né? Fevereiro tá perto, hein? Fevereiro tá perto. Agora, e você Vamos sabe, fazer hoje uma eu li uma coisa, aglomeração. hoje eu li uma coisa bem. A minha irmã mais velha que me mandou, dicas de passagem, falou que como teve a notícia da Pfizer, né, com relação ao progresso da vacina contra o coronavírus, e a Pfizer foi quem fez o Viagra. Então tá tudo certo. Compra uma vacina, ganha 2 Viagra, né? Tá tudo Tatá, certo. se a gente não pegou até agora, não é isso que vai matar a gente, não. Depois de, ó, Não, você vê minha vida, né? Eu tô ali, eu tô a gente aqui, faz a eu nossa saio parte, né? cansado, A ó. gente faz a nossa parte, mas
A gente espera, eu brinco, falo que ela vem rondando, que ela fique bem longe, porque a gente tem bastante coisa ainda para dar para o mundo. Na verdade, meu, na boa, todos nós pegaremos isso. É a minha opinião. Todos nós vamos ter contato com esse vírus e ou vamos desenvolver a doença ou não, passar, que a gente nem vai saber. Assim, o que a gente precisa fazer é higiene nas mãos, né? Tomar cuidado, sair quando for necessário, cuidar dos nossos velhinhos, né? Isso é muito importante. Se tiver muita aglomeração, não chegar perto depois. E cuidar do corpo, tomar bastante vitamina, se hidratar bem. Não tem muito o que fazer, não. Todos nós vamos ter Eu contato com eles se já particularmente, não tivemos, né? eu concordo com você, porque às vezes a gente tá com pessoas, e se você, acho que você tem que fazer a sua parte, né? A gente tem que fazer a nossa parte, não ficar lá em aglomeração, não ir pro bailão, por mais que a gente tenha vontade, né? Aquela coisa de falar, poxa, eu tô mal, porque não sempre dentro de casa ou dentro do escritório, enfim. Mas acredito que agora a gente está por pouco tempo e daqui a pouco a gente tá pulando carnaval junto de novo. Fevereiro tá aí. É meu É, aniversário, não esquece. aí já comemora Vai aniversário, já ter de novo. comemora o carnaval e tá tudo certo, né? A gente dá um banho de álcool em todo mundo antes de entrar e vamos. Legal, Olha, tira o legal é que sapato, já tinha olha, o é vírus assim, no nosso no agora meu todo mundo aniversário. descalço. Já tinha isso daí. A gente não pegou, Tata, porque o negócio não gosta da gente mesmo. Eu acho que é assim, é a mesma coisa com a H1N1, que também matou várias pessoas, claro que não tanto quanto o Não, coronavírus, né? matou sim, Mas matou muita gente. matou, eu falo que a minha filha, ano passado, pegou H1N1 e realmente, eu acho que o impacto de você falar para a pessoa, você está doente, eu acho que você ter uma doença grave, né, seja um câncer, toda a questão, né, do coronavírus hoje, né, o impacto é muito forte, né? Mas eu acho que a gente tem que também acreditar. Eu acredito em Deus, né? Acho que primeiro acreditar em Deus e também fazer a nossa parte, né? Se manter firme lá, porque também a nossa cabeça ela é um grande auxílio na cura das nossas doenças. Ah, Então, é. Isso é. que a O maior gente remédio do possa. câncer é a mente, né? Dizem, né, que, É a que vontade de viver, né? Um dos maiores tratamentos, né? E vai 230 mil esse ano de câncer. E já foram 167 de Covid, e HN1 levou 240 mil. E a cada 8 minutos uma mulher é estuprada, e a cada 4 é assassinada, e é o vamos mundo. viver, né, gente? Vamos ser felizes, porque a Vamos gente não viver. sabe quando vai chegar a nossa vez. Pode Os chegar a qualquer números, momento. os números só não crescem na minha conta. Eu brinco, o meu pai, ele já teve vários AVCs, teve câncer, e eu brinco com ele, falo assim, "Ih, velho, nem o diabo te quer." E ele continua e não E ele deve estar falando que nem o Covid te quer. exatamente falar sobre essa semana passada mesmo. Eu estava no centro da cidade, aumentou muito a quantidade de moradores de rua, né? Enfim, e pegando lixo, comendo do lixo, sem máscara, tal. Até minha filha ficou chocada, estava junto comigo, ela falou assim, mas nossa, mãe, mas como eles não pegam, né? Fala assim, acho que é tanto vírus, tanta bactéria que ela, aqui não. Aqui, Eu, corona, você tá esse a fora. natureza cuida, não precisa de mim, não, né? E aí a gente tem que realmente cuidar bastante da nossa cabeça para que a gente não perca a oportunidade de ser feliz. Eu acho que esse é o mais importante, né? Mente é tudo. Ficar vivo para dia 4 de fevereiro, 41, hein? Já Olha, se então, olha, prepara. gente, estão todos convidados para o aniversário do Alexandre, dia 4 de fevereiro. Vamos fechar o bar de novo. Vamos fechar o bar de novo. Obrigado, viu, Ale? Obrigado, gente. Espero vocês aí nas próximas lives. Beijo, gente. Beijo, Ale. Beijo.